Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eu sou Helena Girinstati, estamos ao vivo desde a Espanha, nos conectando com o Brasil, para uma vivência do jogo da Oca com a Endora, que faz um trabalho lindo, bem bonito, de constelação familiar, seguindo todos os conhecimentos do Bert Hellinger, mas também trazendo para fora a nossa criança interior. A Endora já chegou. E a gente dá continuidade aí. A câmera. A câmera. A câmera. Tudo bem, você? Tudo ótimo. Tá frio, né? Começou. Oi, Carmen, boa tarde. Boa tarde a todos que estão se integrando. Muitíssimo obrigado. Isso está sendo feito com todo o nosso coração. É um projetinho que está assim, eu vejo como um ovo e que vai ajudar muitíssimas pessoas a manter o coração quentinho. A gente precisa disso, né? Precisamos. E nada melhor que a criança interior, né? Para acompanhar nesse processo. Então, só antes da gente começar mesmo, já te passo aí a palavra. A vivência ela vai ser feita no jogo da Oca, tá? É um jogo milenar, tem aí toda uma descrição, ele é um símbolo de radiestesia, ele é um oráculo, ele é um aconselhamento, ele te mostra o caminho. E é tão mágico que depois aquele fio de Ariadne que estava ali todo embaraçado, ele começa a ser uma coisa leve. A gente precisa do que na vida? Com os 500 mil temas que a gente tem que resolver, detalhe da vida. Porque a vida é assim, né? A gente até brincar o tempo todo de corda. Mas não dá. Tem muito detalhe. Aí a vida, ela vai, né? Aí as facilitadoras do jogo da Oca, ou o jogo da Oca, ele busca o fio, né? No caso da Endora, ela, como eu estava falando no início, você utiliza toda a linguagem da constelação familiar, né? Do sistema do Bert. E aí eu queria que você falasse para a gente qual é o tema que a gente vai trabalhar, porque isso também já vai criando um campo. Isso. Né? E me conta para todo mundo qual que é o Oi, trabalho. todo mundo, primeiro. Então, todo o meu trabalho com o Bert, a base é esse processo de nutrir a criança interior. Então, eu trago toda a consciência dele para esse propósito, né? A gente nutrir. E falando em campo, eu trouxe aqui de uma forma que a gente, como o assunto é amor interrompido, eu trouxe aqui de forma lúdica e bem didática para quem ainda não conhece, não entende bem como que é, o que é isso, o que é amor interrompido. Eu trouxe aqui os bonequinhos no jogo da Oca, que é rapidinho, não é nada complexo, mas eu acho que vai ajudar bastante no entendimento, até para a gente depois brincar no jogo da Oca, né? Liberar tudo isso. Tá? Eu vou virar aqui vamos ver se dá certo. Porque o próprio jogo, acho que dá. Eu não vou aparecer, mas não tem problema. Dá para ver. O próprio círculo é o campo da constelação aqui no jogo da Oca. Então, o que é esse campo que todo mundo fala da constelação, para quem não conhece? É o campo morfogenético. E o que é dentro da constelação familiar? As memórias que estão na família. Como o nosso trabalho, que é criança exterior, todas as memórias dessa criança nos seus primeiros anos de vida, que o Bert traz até os 6, mas muita gente vai até os 7, até pelo trabalho dos setênios e tudo mais. Então, entre 6 e 7 anos
esse campo aqui. Então, imagina que toda essa informação são as memórias que a gente precisa ir liberando. Obviamente que não todas, porque depende de onde você cai, você vai trabalhando isso, trazendo à luz e ver se tem força na alma para cair na oca e liberar. Oi. Será que sou eu? Quem que paralisou? Não sei. Não sei. Acho que eu que deu uma chamada, não sei, mas aí continua. Tá. Então, eu trouxe aqui representando a mãe, o pai e a criança. Então, o processo desse amor interrompido acontece como? O ideal seria a gente o quê? Tomando a vida que os pais, né, deram para nós, da forma que chegou, com tudo. Né? E se afastando dos pais, e imagine então você reverenciando todo esse amor, tudo que é dado da forma que foi, reverenciando e caminhando para trás nessa posição, sabe? Olhando para ele, bem pequenininha e se afastando. Esse seria o ideal. Mas o que acontece? Como às vezes acontece rupturas nessa primeira infância, até costurando um pouco o fio da outra live, a própria, de repente, o próprio parto já é um amor interrompido. O que é esse amor interrompido? Algo que quebra. Então, o processo, se a gente for trazer de 1 aos 7 anos, até nos setênios, e o Bert trabalha muito essa coisa do tomar a vida, tomar no ativo e com o corpo. Por quê? Porque nesses primeiros 7 anos, a criança está aprendendo a caminhar, está aprendendo a mover o corpo também. Então, na hora que eu começo a sentir isso no corpo, eu começo a ter esse contato com pai e mãe. Se eu não tenho, que às vezes acontecem essas rupturas, digamos assim, ou pode ser, olha, minha mãe não teve condições e me deixou na casa do meu avô. Sei lá, a criança ficou doente, teve que ficar um tempo no hospital longe da família. E assim vai. Não precisa ser nada, né? Tipo, tem casos e casos mais que, fui dado para adoção e tudo mais. Então, tem várias questões. É um processo onde a criança vai em busca desse abraço, digamos assim, daquele momento que ela sente que ela precisa do apoio e esse apoio não está disponível por algum momento. Só que ela sente, e aí ela vai fechando, digamos assim, ela vai fechando esse amor, porque esse amor interrompido é do filho para os pais. Muita gente confunde que é dos pais para o filho. É um sentimento que traz, que o filho é que traz esse sentimento de abandono. De abandono. Isso. Então ele vai indo para trás, mas de repente ele sente que teve uma fissura. Eu vou trazer aqui um outro jeito de falar. Ele se vira de costas. Sim. Daí ele volta, vira um pouquinho mais. Só que cada vez que tem uma ruptura, ele vai ficando inseguro em dar aquele passo de, eu estou indo tomar esse amor. Porque como ele já teve várias rupturas, ele fica com medo. Então ele vai indo cada vez mais para trás nessa posição que é de costas. E não isso você não reverencia. Quem seria o primeiro, da forma que foi, como foi. Então o ideal quando a gente começar a trabalhar no jogo, cheguei aqui, na ponta aqui. Se eu tivesse reverenciado, tivesse acontecido tudo da forma que sei lá, que deveria, não sei se essa é a palavra certa, eu saio desse círculo, vou para o mais, vou para outro campo, para outra esfera, onde eu amplio mais pessoas e tudo mais, e aí eu vou aberta. O que acontece? Quando eu saio nesse movimento que eu tô dando as costas, eu tô fechada cada vez mais. Quando eu chego na adolescência, quando eu chego no adulto, exemplo, eu vou ter um relacionamento afetivo, eu já vou fechada. Eu não confio, então eu não me entrego, que seria o processo. Eu dou e recebo. É um exemplo, tá?
Então, o que é o ideal quando a gente entrar no jogo da oca? É esse voltar, por isso que a gente volta, e a gente pode fazer uma reverência trazendo a oca como exemplo de cada vez que eu estou voltando para tomar, porque vai ter que voltar, senão a vida não anda. Vou ter que ir voltando passo a passo. É fácil? Nem sempre, mas é possível. Então, a gente vai voltando, né? E o que a oca significa? A oca não começa fechada? Então, ela vai ampliando para esse amor, para tomar esse amor. E aí, isso libera o fluxo de vida, libera o amor para outros relacionamentos. Não sei se deu para entender, trouxe de uma forma mais lúdica. Sim, mas é um trabalho que é necessário, porque senão parece que sempre seremos fragmentados, nunca seremos autorizados, não acabamos de ser autorizados, sempre tem algo que aparece, sabe? E aí você não vai com autenticidade, aquela coisa assim, eu honro não só minha mãe, meu pai, mas eu honro tudo. Por isso que tem os 5 círculos do Bert, que você vai crescendo dentro dos círculos. Mas como o assunto é criança interior, é o que sai aqui, a gente vai olhar para isso. A Mônica falou, misturou tudo. Às vezes fica complexo para quem ainda não escutou nada. Porque assim, não pode esquecer, né? O que eu acho bonito da mitologia é que a mitologia ela não tem a mão do homem. É a mitologia, né? E na nossa mitologia, alguém tem que entrar no labirinto. O sacro masculino da coragem tem que voltar lá para dentro e dar de cara com o Minotauro. Alguém tem que fazer o papel de Percival, alguém tem que fazer o papel do herói. E essa parte nossa, eu vejo como uma parte assim da criança, que ela está de bem com o seu fogo interno, ela diz ok. E não como uma coisa que é pesado, misturou tudo, embaralha tudo, mas ainda bem que a gente tem essas ferramentas. Exato. E aí, ainda bem que tem você que está tirando um monte de gente do poço. Porque é isso, são libertações que a gente tem no momento que a gente volta para aquele lugar e disse, é ok. Exatamente, tem que voltar, senão a vida não anda, o fluxo de amor não flui. Porque, na verdade, quem vai entrar aqui, como eu falei na live passada, é o adulto, que agora vai ter que lidar com essa criança e com a sua vida de adulto, que tem seus obstáculos, que tem suas questões, que tem toda essa memória. E sempre alguém no campo familiar vai falar, ok, sou eu, tocou a mim, deixa eu ir lá andar no jogo da e liberar isso. É um amor interrompido, mas que é uma criança interrompida também. Isso. A gente pode chamar assim também. Né? Então, a gente vai fazer a live. Eu vou já virar o telefone e você joga o dadinho? Jogo. Tá. Eu que vou caminhar pelo jogo, é isso? Ou eu só jogo o dado? Não, eu vou virar o telefone. Você só joga o dado. Tá bom. Deixa eu pegar o dado. Então, joga o dado, eu vou virar aqui o telefone. Então, o jogo. Tem a Se vocês tiverem perguntas, pessoas, caso eu não consiga ver, né? No momento que a gente estiver jogando, eu vou tentar monitorar. Tá. Porque teve um monte de pergunta e travou minha internet. Alguma coisa aconteceu que eu não consegui ver nenhuma pergunta. Então, a ideia, a gente... Mas não teve ainda nenhuma pergunta até agora. Não, as perguntas vão aparecer conforme a gente
for entrando para dentro, para aquela criança, né? Eu trouxe uma imagem hoje, que eu gosto muito, eu tenho ela há muitos anos, que é essa indiazinha, né? Que lindo. Então, ela tem o seu lobinho, seu manto, e muitas vezes eu olho para ela e falo assim, eu tô protegida, sabe? Eu tenho esse manto de proteção, tá tudo certo. Parece Então, uma acho que a gente casinha. tem que... É um mantinho dela, né? É uma indiazinha. Mas acho que a gente tem que entrar assim na vida, confiando que está protegido, que esses processos são importantes. Há uma coisa que eu deixei de falar, que eu acho que é importante também, quando a gente tem aquele mãe e pai, que a gente fica nessa posição de costas, né? Porque aí no adulto fica cobrando, fica julgando, fica criticando, ou buscando uma vingança, ou o que seja, entender que existe por detrás dos pais uma força maior, que eu trouxe a Oca como uma força maior. Então, quer dizer, existe algo além que não precisa você levantar a espada para ir lutar. Isso não compete a você. E são coisas maiores. Então, a gente tem que ir diminuindo bastante o tamanho também para entender. E isso vai liberando essa mochila também da vingança, da crítica e de tudo mais que a gente fica, às vezes, com os pais, né? Com o movimento que foi, porque a criança não entendeu, obviamente, porque ela estava no papel dela, mas agora, como adulta, a gente vai começando a entender e depois liberar, né? Porque começa na mente as coisas. Outro dia eu escutei de uma amiga que é mãe, ela disse assim, a gente é mãe, mas a gente vem sem roteiro de mãe. A gente veio bem sem roteiro. E eu volto a dizer, ainda bem que a gente que vai abrindo, nós que vamos abrindo a consciência, buscando respostas, a gente sempre vai ter a oportunidade de ressignificar a nossa existência, que é mais do que tudo isso. Então, você está honrando, não só... Você está honrando o que está lá atrás. Você está honrando a fonte, da onde tudo começou, na verdade. Quem sou eu para ficar julgando se meu pai ou não fez certo, né? Mas aí você tem que entrar para dentro, né? Tem que voltar para casa, tem que voltar e diminuindo. Mas aí me falaram que lá no Éden eu não posso voltar. Mas é um movimento de alma, né? Não é movimento físico. Estou trazendo a minha criança para fora. Eu sei, eu entendo. É a minha criança que quer brincar um pouco também nesse mundo tão sério, tão despiadadamente sério, cheio de tantas coisas. Bom, tá aqui, a Oca não. E aí, vamos trabalhar o amor interrompido, já criamos um campo, já criamos uma energia, começa julgando. Tá. Então, você quer ver o dado ou eu só... Não, só você fala. 5. Olha, direto na Oca 5. Daquela que você disse, das asas fechadas. Isso. Começamos já liberando, quer dizer, já o que foi falado no começo, o que você falou e o que eu trouxe também, já movimentou a alma da maioria e com isso a gente já conseguiu do 5 ir para o 9. Liberar como um conhecimento novo, né? Essa liberação, quando a gente cai na Oca, sempre, quando eu libero, eu vou para um movimento espiritual, né? Mais amplo, mais leve, mais livre. Eu sinto que assim, nós entramos com a energia de fluxo, que nos empurra para dentro, que nos empurra a uma mudança, que nos empurra a uma mudança de consciência, que possamos iniciar essa jornada com a ideia até utópica, porque às vezes a gente tem que ter um pouco de utopia, ser uma versão melhor. Né? Então, a gente pode crescer, a gente pode mudar,
e fazer mudanças sem medo. Uhum. Você tem fé na vida, não precisa alimentar o medo. E sabedoria. Começamos bonito. Começamos bem. Claro, aqui está o santo grau. Se não tiver sabedoria, não vai entender os graus de luzes. Então vamos seguindo. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sol. O sol. É muito criança interior, né? Para mim é muito criança interior. Você sabe que hoje é o dia da criança? Dos direitos da criança. Não sabia. Hoje é o dia dos direitos. As crianças têm direitos. Né? E as crianças têm o direito de descer no playground e querer brincar. Exatamente. Aqui eu vejo fazer as pazes mesmo. Começar esse movimento com a força da alma para sustentar e começar a nutrir essa criança, né, no seu adulto. Então, fazer as pazes com ela para ir liberando esse passado. Porque o passado já foi. O que é importante? Olhar, porque essa volta, eu preciso olhar. A ideia da constelação é trazer à luz algo, às vezes, também que até foi esquecido. Às vezes você nem lembra desse amor interrompido. Mas é tipo assim, 99% todo mundo teve esse amor interrompido na vida. Né? E trazer a luz para iluminar cada vez mais seu caminho como adulto e lidando com a sua criança, tirando ela do quartinho escuro que eu falo, para ela iluminar e trazer todo o potencial dela, né? E consciência, né? É um trabalho de dentro para fora, eu vejo, porque o sol, ele é muito... Ele é um arcano muito especial, mas aqui no número 15, eu sempre vejo, você tem que se posicionar na vida e mostrar o teu valor. E o valor de resgatar, de ser esse herói coragem, né? De ter essa coragem, de ter a audácia. Às vezes a gente precisa sair mesmo daquele lugar quentinho e mostrar mesmo quem somos diante de outras pessoas, com coerência. Eu acho que é um ponto bem marcante, que acho que a gente vai entender mais adiante nessa caminhada. Continua. Vamos lá. 4. 1, 2, 3, 4. A pousada. Não precisa ir mais lá na frente, já chegou. Chegou na casinha. Já chegou na casinha, né? Chegou na casinha. Isso vai dar muito trabalho. Dá. Então, assim, nesse caminhar, vamos respirar fundo. A gente sabe que tem passos e passos, que é horas que a gente vai ter que só esperar esse movimento da alma, né? Conversar ali, se movimentar sozinho, porque não é só porque eu fiz agora, o resultado é imediato. Às vezes tem um processo dentro de cada um desse movimento. A questão é não parar, achar que, exemplo, é só fazer um jogo da oca uma vez, ou fazer uma atividade da criança interior, então já resgatei. É um processo de volta que às vezes não é tão simples. Porque se a gente sair de uma forma errada desse lugar do começo, então a volta a gente vai ter o quê? Que ir diminuindo o tamanho, reverenciar, concordar, que o Beth fala, né? Com tudo que veio, da forma que chegou, né? E isso custa, né? Custa, dá trabalho. Dá trabalho porque a gente tem 1 em 9. Eu gosto dos símbolos, né? Você sabe, eu sou muito simbólica. 1 em 9. Alfa e ômega. O início e o fim. Então, se você acha que é fácil encontrar a sua própria luz, saiba que é um caminho de resiliência. Uhum.
é constante. Você não pode parar, né? Não pare na pista. Não, não para. Porque esse é um lugar que ele não é confortável. E a maior parte de nós, eu vejo ainda muito, porque o arcano do Sol sempre tem duas figuras. Sempre é duas figuras. Se esse Sol ele não está bem esclarecido, pode parecer que eu estou sempre justificando um papel para não assumir a minha própria luz. Porque eu olho com muito cuidado quando a gente cai aqui. Aqui tem um algo. Tem. E às vezes a gente justifica para não continuar o caminho. Porque o caminho de hoje você entende isso, daqui a 10 anos você entende isso. Se eu olhar para mim mesma e dizer quem é a Helena dos 25 anos, eu não me conheço. Sério? Mas é isso, a gente evolui, mas é o trabalho da pedra bruta. Pois é. E tem uma história do Bert, bem assim, acho que foi no seu último aniversário, ou nos últimos, a Sophie abriu uma constelação para ele, digamos assim, não vou falar abriu a constelação, mas fez uma constelação com o Bert, e aí, com 90 e poucos anos, o Bert falou assim, olha, agora estou voltando para você, mamãe. Imagina, o caminho. Estamos falando de Bert Hellinger, né? Então, é um processo, né? Mas aí é que tá, é a beleza do 15 e o Sol, a coerência. Se você faz um caminho, que é um caminho para sempre. Se você descobre que a vida é um caminho, você para sempre vai estar no caminho. Só não pode procrastinar. E Jung também fala, né? Essa criança é eterna. Né? Então, esse nutrir é eterno, né? É constante. Então, muito legal. Dá trabalho, mas é bom. Ah, sim, mas é a beleza da vida. É o caminho, né? Vamos lá. Saímos da pousada. Vimos uma pequena árvore, né? Acho que, como tem o 20, o 2 também fala esse caminhar junto, né? Aí, como a gente está falando da criança interior, o adulto no seu lugar e a criança, mas olhando para a mesma direção, mas na hora que você está em equilíbrio ali com essas duas forças, aquilo vai adiante. Se a gente está falando também da árvore, a gente está falando das raízes, né? Desse símbolo, né? Que é familiar, né? Foi o que eu pensei na hora. Eu falei, você está reverenciando as suas raízes, né? Porque tem muita terra. Lindo. Vamos lá. Vamos lá. 2. E aí continua com a árvore. Crescendo, porque se não tem raízes, se não tem esse tomar, né, de volta, fazer esse caminho de volta, essa árvore não tem sustentação. E dá trabalho, né? 2 e 2, 4. Eu acho que dá mais trabalho é assumir o que nós queremos manifestar na vida. Porque se a gente olha para frente e vê uma raiz pequena, a gente não vai ter a força de crescer. Então, a árvore, ela tem o seu tempo. Ela vai crescer. Mas para ela crescer, ela tem que ser resiliente. 2 e 2, 4. Nada no planeta Terra é quadrado. É o humano que cria. É o humano que se manifesta. Então, você pode crescer com essa força, mesmo que você ache que ela é pequena. Se de repente estivesse fazendo um jogo facilitando para uma cliente, eu até falaria que, dependendo do tema que ela traz, aí a gente já está vendo coisas mais ancestrais, que não é só, às vezes, aquele movimento interrompido dela em algum relacionamento,
também está conectado além, né? Além não, antes de pai e mãe. Também. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque o 22 é o arcano do louco no tarô, né? Então, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, tá tudo certo. Porque aceitar a loucura da geral é saudável. Porque aí já entra o amor cego, também leal da alma, que às vezes tá espiando algum ancestral, tá nesse amor de lealdade, faz repetições também, né? Então, eu iria mais para esse lado. Vamos seguir. 3. 3. 1, 2, 3. Aí o ancestral ele enviou para você, desde o mundo de Avalon, o Santo Graal. Ele falou para você em sonhos que você seria custodiadora do Santo Graal e que você teria o papel de Percival, de compreender os sinais de luzes que for chegando. Aqui eu já falo, né? Então, além disso, já cresci um pouco mais na minha sabedoria em relação a todo o processo que eu preciso passar, né? Sabendo que preciso ser resiliente, que vai dar trabalho, mas que vale a pena, que eu preciso fazer o caminho de volta, que eu preciso diminuir meu tamanho, porque eu estou no tamanho errado em relação ao meu pai e minha mãe. Então, traz já uma sabedoria, né? Não é liberação, mas é mental, mas já cresceu. Já cresceu. Tá? Isso é bom. É como se já compreendesse os sinais que vão aparecendo, né? Porque a vida ela vai mostrando sinais. Você vai tendo revelações, porque a ideia aqui é de um peregrino que encontra o Santo Graal, né? Encontra, que impacto é esse, sabe? Você saber que tem aquilo, que delícia. Né? Quando soube que o meu pai e a minha mãe eram bipolares, eu falei, gente, eu nasci normal. Mas eu tenho isso dentro de alguma maneira. Né? Então, assim, foi uma revelação para mim, porque não fazem poucos anos que eu soube disso. E eu me coloquei igual de criança na frente deles, aceitando essa loucura, essas visões. E quando a gente não tem essa integridade com o resto da história familiar, a gente não conhece todos os detalhes, às vezes é complicado saber quem foi o avô e o bisavô, né? Então a gente fica aberto a ver a situação de uma nova maneira. Então, vamos lá. O Bert fala que a gente não precisa compreender o todo. O que importa é a gente ver o essencial dentro da constelação para trazer a luz e liberar, né? Liberar esse fluxo aí para a gente ser a evolução do nosso sistema, né? Fazer um pouquinho diferente, pelo menos. Mas eu preciso voltar, né? Fazer todo o trabalho de volta. Seguimos? Seguimos. 3. 1, 2, 3. Saman, 3. Eu aqui... 28. Você começa? Ou eu? Não, pode falar, pode falar. Aqui me veio hoje uma questão que às vezes a criança ela fica dividida entre pais. Às vezes num divórcio, às vezes os pais brigam demais, ela toma uma preferência. E isso também é uma forma de perda, né, para a criança, porque ela fica dividida ali no processo. Então, a gente compreender que não dá para eu ser salvadora de pai e de mãe e voltar para o nosso lugar, que não compete a nós, né, como filhos, interferir, de repente, num relacionamento de homem e mulher, de adultos, né? Porque
muitas vezes nessa questão de você decidir, olha, porque a criança sempre escolhe o lado mais frágil, tá? Então ela começa a apoiar esse lado, só que ela é constituída dos dois, não tem como. E aí ela fica dividida e isso causa bloqueios, né? Então tá na hora de decidir o que é integrar, né? Não dividir. Até porque assim, nós não sabemos toda a história, né, que vem das raízes da árvore, né? Então tem uma história que nem sempre a gente sabe, mas o que é importante é antes de fazer uma escolha, eu preciso pensar em mim também, né? É o que muitas vezes a gente não consegue no momento. É que a criança, ela vai porque ela tem a inocência da criança, né? Então, ela vai salvar alguém. Então, ela acha que é possível. Só que agora, como adulto, a gente começa a ter uma outra... Ver a realidade de adulto, né? E aí a gente vai voltando para o nosso lugar, que é... Eu sou filha. De quem? Dos dois. Não importa o que aconteceu. E o Beth fala, não é questão de moral, o que é certo e errado. É leis. Eu sou constituída dessas duas pessoas, eu reverencio, porque todos pertencem. Se eu faço um movimento, escolher um, eu estou excluindo o outro. Aí eu saio do meu tamanho na hierarquia e às vezes eu fico compensando situações no meu adulto porque, né, deu um nó no fio de Ariadne, né? Então vamos lá, né? Vamos olhar para isso. 2. 2, casa 30, a casa iniciática do jogo da oca. Então, aqui eu sempre digo, quando você cai nessa casa, você tem que estar olhando para onde está olhando os seus pensamentos. Porque se o seu pensamento está olhando para o passado que passou, você cai no poço. Se você está caindo, você está pensando seguir a vida no fluxo, você passa um pouco. Porque aqui é mais ou menos quase que a metade. Quase que a metade do jogo. A gente andou a metade. Mas como está a nossa frequência? E a frequência é medida pelas emoções, pelos pensamentos, pelos sentimentos. Por isso que é o jogo iniciático da oca. É naquele momento que você tem que se comprometer com você, que apesar de tudo, você é eu agora. Você não é o eu lá de trás, você é um eu recalchutado, regenerado. E cada vez que a gente for fazendo lives, a gente vai adentrando no mais profundo. Então, você vê que quem assistiu a live passada foi mais fluido. Apesar de a gente estar andando, a gente foi caindo mais em ocas. Porque no começo é mais tranquilo. Só que vai chegando, no que vai se aproximando, a gente vai tendo aquelas resistências, né? Então, é o que você falou. Se eu fico olhando para o passado ainda, ou menos, vou me liberando, estou no processo, estou ali, né? É mais fácil fluir. Mas é por isso. Quanto mais a gente fizer live, a gente está aprofundando no processo da criança interior e tem um momento que fica mais, digamos assim, complexo o negócio. Por isso que muitas vezes as pessoas desistem da terapia porque começa a pegar em pontos mais doloridos, digamos assim. Fica mais bem. Mas se a pessoa tiver força na alma para superar, e aí depois a vida flui. Então é tudo processo. Então, vamos lá, vamos medir a nossa frequência. Vamos, força na alma. 6. Ufa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está indo na oca 36. E aí a gente dá um salto quântico até a casa 41. Olha como é importante, às vezes, parar e se perguntar o que eu estou pensando. E olha o salto quântico que você pode dar, inclusive, na sua vida.
E conversar, né? Vamos lá, Alma. Mesmo que você tenha o seu ritmo, vamos lá. Vamos seguir o caminho, vamos ver, porque a questão que a constelação é ver o que aconteceu. Então, às vezes, a pessoa não está preparada ainda para ver. E essa conversa que a gente teve no 30 foi, é pegar força para superar mais um obstáculo, para seguir o caminho, né? E às vezes é necessário, né? Aquele puxão de orelha, não vai achando que está tão fluido. Eu acho que eu sinto, porque eu tenho muito carinho por essa Oca 36, que é o número de Binah na Cabala, né? Então, assim, é aquele lugar que eu ganho a chave de assumir o meu eu sou. Uma parte de mim olha para mim mesma e já começa até a gostar. Não é que tá ok, mas fiz um trabalho, né? E agora... É como assim, eu já sei, já pelo menos comecei a concordar, que não é aceitar, é concordar que eu sou pai e mãe em mim, que eu tenho essas duas forças em mim, né? E com isso eu já... Aí vai limpar, e aí só precisa limpar os pensamentos condicionantes para não repetir o padrão, porque essa Oca fala atenção para não repetir, para não reclamar. Vai se soltando, vai buscando a leveza. Imagina você tocando numa almofadinha. Você está elevado, você está voando, você está ali fluindo na vida. Quem é você livre? Se hoje qualquer pessoa se perguntar isso, ela vai ter que se liberar de alguma coisa. Quem sou eu? Eu não tenho nenhum tipo de boleto para pagar, nenhuma responsabilidade. Imagina que os detalhes da vida não fossem um problema para mim. Quem sou eu verdadeiramente? Quem é que eu estou voltando para casa? Claro, eu tenho que retirar coisas. Por isso que a terapia ela é importante. Porque ela vai libertando essas informações que geralmente estrangulam. E aqui sim é aquele momento que vai saltar o labirinto ou vai cair no labirinto? Vai voltar de novo lá para trás, para casa 30. Porque aqui é onde justifica. Aqui é o fio de Ariadne já pode estar assim de novo. Então, solta, lembra da leveza, olha para os seus pensamentos, condicionamentos e libera, mesmo que você não saiba como. Isso. Vai, então, vamos lá. Vai, como fala a Bert, indo para esse fio quase invisível, que é da confiança, que é possível. Isso, né? É possível, Então, vamos lá. Ah, menina, sério, caímos no labirinto. Ah, mas eu tava achando que tava bom demais. E aí, quem cai no labirinto, pela regra do jogo, que o jogo tem algumas regras próprias, quem cai no labirinto, ele precisa voltar para casa 30 e olhar de novo para o poço. O que é que você está pensando? O que te impede de olhar para as águas do passado? O que te impede, o que te incomoda ainda? Quando o Kendora diz a gente precisa aceitar, incluir, né? Como caiu naquela casa 28 das escolhas, né, me veio esse renunciar desse olhar leal, de repente, para uma mãe que não liberou o filho para olhar para o pai, ou a escolha do próprio filho em alguma questão, né, e começar a renunciar essa escolha. Você sabe que eu olho a casa 28, que são as escolhas, como uma casa kármica. Eu vejo
isso daqui como, como um karma. Eu sempre vou ter que fazer uma escolha na vida. Toda escolha que eu fizer vai ter uma reação e uma ação, que é uma lei que rege. Então, enquanto eu não me posiciono diante do universo com a mão, é só gratidão. Agradeço, namastê, tudo de bom, né? Sabe, enquanto eu não me posiciono com a dúvida que pode estar gerando aqui dentro de mim, daquilo que passou, os pensamentos na prática, eles não se modificam. Porque tem muito pensamento que pode ter ficado coagulado. Aqui também, como a gente caiu no labirinto, e o que está falando? Que ainda quase todo mundo está sustentando o fio grosso, porque não tá. Porque a gente está começando, né, a brincadeira, então não é tão simples ir para esse fio assim. Exato, isso. Está coerente com o processo, tá? Faz parte. O processo está pedindo um balanço, uma revisão, uma reavaliação, um olhar assim e começar a fazer o que resta. Até caiu a onda. Né? O que resta? Porque assim, o número 42, ele tá, olha como que é bonito, ele está relacionado na mitologia egípcia com o arcano da justiça, que é a deusa Maat. Então, para chegar até Maat, o faraó é mumificado, acompanhado com Anubis, mas ele tem que passar pelas 42 portas que vão fazer várias perguntas para ele. E quando ele passou pelas 42 portas, que ele já não tem mais dúvida de nada do passado, eu fiz. Quando você começa a dar ok, aí ele vai e abre-se a porta, a justiça, sabe? Tem uma justiça que abre a porta e ela diz, ok, você quer ir para um novo ciclo? Quero. Então me dá seu coração. Então acho que essas coisas a gente tem que olhar com muita leveza, que muita gente que está assistindo, que está acompanhando, fez escolhas. Eu fui obrigada a fazer escolhas. Toda escolha tem um preço. A questão, como a gente está olhando o sistêmico a partir das leis, se eu não integro essas leis e não concordo com elas, eu fico dividida, né? Então, a escolha aqui não é escolher um lado ou outro, é integrar tudo, né? Todos pertencem, né? Independente então, da escolha. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Pronto. Isso vai ser tema para a continuação da próxima live. Já deu uma hora? A gente vai continuar, porque assim, na regra do jogo, porque o jogo tem a regra dele, isso. Ele fica no poço até alguém cair no poço. Então tem uma oca aqui dentro, rosa, que fala, tem uma criança interrompida? Tem. A gente precisa aceitar esse processo para sentir o acolhimento da concha, do amor, daquilo que significa o patinho preto, cisne negro em cisne branco. Então, acho que aqui é muito um processo que sim que a gente pode ressignificar, mas precisa fazer um trabalho. Aqui, tanto é que o eremita é aquele processo que você não dá para fazer esse caminho sozinho. Aí entra o terapeuta, o facilitador do jogo da oca, o facilitador de constelação, que vai te ajudar, né, nesse processo. E o eremita é justamente isso. Porque aqui tem muito a parte mental, mas a liberação e no mais profundo precisa, né, encarar
uma terapia, uma constelação, um jogo da obra. Eu estou fazendo aqui movimentos e assim, sabe o que eu sinto? A gente precisa, às vezes, se acolher essa nossa criança, cair nas águas, chorar, liberar, fazer a catarse, que só uma terapia faz isso, ressignificar determinados padrões, se libertar de dentro, encontrar o amor da verdadeira mãe, porque eu vejo essa água como a deusa. Porque na mitologia celta, eu vou nos símbolos, né? Na mitologia celta, o poço, as águas do poço, elas são trabalhadas por uma deusa, por um lado feminino, Shekinah, a parte feminina de Deus, a Oca, o Espírito Santo, porque a gente está precisando mesmo um manto de proteção, se sentir que, mesmo que eu estou voltando lá para dentro, é possível se sentir acolhida amorosamente. É um chamado de acolhimento nesse momento para dentro. Vai para dentro, se acolhe, se aceita, se molha. Né? Às vezes a gente precisa se molhar, a gente precisa do elemento água na vida. Sem água a gente não vive. Então, acho que é o ressignificar. Ó, ela ficou calma, ela parou. Você quer continuar ou você quer... O que você sente? Eu acho que a gente pode parar até para a pessoa absorver tudo isso na alma mesmo, não aqui, né, para deixar isso diluir, né, na quietude, no recolhimento, e a gente pode seguir a partir daqui na próxima live e entender que é necessário um eremita, que é um facilitador, que vai te conduzir para esse caminho, porque sozinho, às vezes, não é possível. Exato. E eu acho que também, né, aceitar que precisa curar essa água do passado que passou. E acho que o primeiro passo, você falou um pouquinho mais lá atrás, essa questão do racional. Às vezes é muito racional. E eu acho que esse trabalho ele não é só racional. Não, ele tem, para mim, ele vai caminhando na parte mental para a pessoa ir, né, se permitindo, porque começa tudo na mente, e a oca é a parte que a pessoa conseguiu soltar na mente e ir para a alma, para começar a fazer esse movimento que vai levar no movimento depois cada vez mais no profundo, no espiritual, né? Essa é a minha leitura da constelação com o jogo, né? Então, nós vamos ficar por aqui. Vamos passar até a próxima live, meditando. O que realmente, por que eu estou presa no poço? E o poço, o que tem? Tem água, tem emoção. Dizem que os poços, os antigos, eles se conversavam com os poços de água. Então, assim, tem essa conexão, que é um pouco das raízes da árvore. Exatamente. Essa conexão... A árvore, ela começou pequena. A gente saiu do sol e caiu numa árvore pequena. Aí, quando eu olho para lá, a árvore é pequena. Mas aí eu sou muito louca, aí eu acho que eu posso ir. Aí, no meio do caminho, eu encontrei lá o Santo Graal. Não, imagina. Aí bateu na cano das escolhas. Porque tem muita gente que faz esse processo no tipo, então tem que tomar pai e mãe? Então tá, para minha vida andar, para ganhar dinheiro, para ter relacionamento, então tá, então eu vou aceitar, o que tem que fazer? Não é... Vamos resolver para a vida andar. Então não funciona assim, né? Então às vezes também da árvore pequena logo para grande é esse processo, vamos resolver, para eu me livrar disso.
e não dá. Eu sei porque eu já passei por isso, gente. Eu cresci, porque como a gente passou pelo Sol, e o 15 ele é um complexo número kármico, eu sempre digo isso, dos mais chatos possíveis. Aí a gente caiu na pousada, eu falei, vai começando esquisito, a gente vai pegando a manha, né, de novo. E caiu na arvorezinha, foi pagar, na hora que foi o Santo Grau, aí eu falei, não tá entendendo. E você viu que chegou ali, onde que foi que eu falei assim, olha, o jogo não tá tão leve como a live passada, né? Dito e feito. Pois mas não tá mesmo, não tá. E por isso que são importantes esses processos de entrar para dentro. Então, a gente vai marcar uma outra data, a gente ainda não tem a data definida, a gente vai marcar, e aí a gente continua. Se você sentiu o chamado, leve esse período com um quartzo rosa com você, por exemplo, ou uma bonequinha. Eu tô com uma meditação da viagem interior do Bert, que eu posso disponibilizar para cada um, que é o recolhimento. É só me enviar no direct, olha, eu quero o áudio do Bert. E aí vocês vão escutando ele diariamente, porque ele chama o recolhimento. E é esse processo que a gente precisa estar agora para ir para os próximos passos. Eu disponibilizo aí. Tá no meu Insta, mas quem quiser eu mando no privado, digamos assim. Maravilhoso, hein, Dora? Foi um prazer gigante, uma honra, porque assim, ver esse jogo crescer com esse conhecimento, com essa leveza, com essa amorosidade, com o servir, sempre a minha criança utópica desejou. Obrigada a você mais uma vez pela oportunidade, por liberar, né, o jogo da Oca, né, para fazer essa parceria junto com o Bert. Então, assim, é só incluir. Não existe exclusão. Eu estou no mantra da nova era. É só gratidão. É só gratidão. Então, tá certo. E, gente, obrigada também pela companhia. E se tiver alguma pergunta aí que escapou ou queira aprofundar, também estou disponível. Então, já sabe, qualquer coisa escreve para... Tem que escrever, não adianta escrever aqui agora. Tem que escrever empreendedora, quero a meditação do Bert, quero entender como é que funciona esse processo, e vamos lá, vamos liberar essas energias que claramente apareceram, que estão no curso. Então, gratidão infinita. Obrigada. Boa viagem. E a gente se fala na volta. Obrigado. Eu vou para o caminho, vou para Burgos. O local onde eu trabalho, praticamente assim, a 30 metros, tem uma das conchas do caminho. Que delícia! Eu vou me alimentar do caminho, eu vou continuar me alimentando, né, dessa loucura toda. Tô que nem a Narcisa, aí que loucura. Que loucura, muito bem. Beijo, obrigada. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau, fiquem bem, se cuidem.